Ontem eu recebi esse registro de uma reunião que foi feita lá na Jardim das Américas, o Conseg Jardim das Américas, para discutir a questão do viaduto estaiado que fizeram aqui. E, para minha surpresa, né, as queixas são absurdas, porque uma obra que custou tão caro deveria ter sido planejada, projetada, construída com cuidados especiais. Aqui em Curitiba nós estamos vendo uma situação que talvez reflita uma realidade brasileira, né? Nós hoje em dia, as prefeituras, o Estado, a União, estão loteados. Os prefeitos, governadores, presidente da República, para garantir uma base aliada, ele divide a cidade e entrega uma repartição, ou autarquia, ou uma estatal para um partido, outro para outro, outro para outro. E para não ofender ninguém, ninguém manda na prefeitura, quer dizer, ninguém manda no Estado, ninguém manda no país. A descoordenação é total. Então, essa lógica de capitanias hereditárias, que aqui são partidárias, né, ela é extremamente prejudicial ao povo brasileiro. O Brasil é um país que não é nem parlamentarista, nem presidencialista. A Constituição de 1988 parou no meio do caminho, né? E o resultado é essa loucura, a falta de coordenação. Ainda hoje, vendo filmes sobre a cidade de Londres, né, tive a oportunidade de ver o contrário, quer dizer, o que é uma cidade que, de fato, respeita seu povo e tem um planejamento organizado, né? Então, o que nós vemos ali? Nós vimos ali que o metrô, né, o transporte coletivo urbano em Londres, né, ele segue um planejamento, uma lógica muito inteligente que respeita o povo. E é coisa que eu posso falar até, porque nós vimos isso lá. Foi algo que, numa viagem de turismo, né, que, se bem aproveitada, ela não é apenas turismo, mostra como uma cidade séria se deixa governar tecnicamente, e não demagogicamente, não politicamente, quer dizer, essa política nojenta que nós temos aqui no Brasil. É um absurdo a gente sentir aqui o que, vamos dizer assim, é o efeito desses acordos malucos, né? Nós não temos uma política educacional, uma política de saúde, transporte, nada, provavelmente porque nós aceitamos viver ainda dentro de uma cultura de república, de capitanias. A gente fica surpreso quando descobre quem é o responsável por uma regional, ou por uma entidade, ou por um ministério, né? É o caso do setor elétrico.
Engenharia, urbanismo, medicina, essas profissões exigem competência técnica, inclusive em cargos que a gente diria políticos. Se uma pessoa não tem domínio daquela área sobre a qual tem autoridade, ela vira um palhaço, uma pessoa que vai dizer besteiras. É o que a gente viu, por exemplo, agora, nesses anos, quando a nossa presidenta inúmeras vezes saiu dando entrevistas sobre assuntos que ela não dominava. A área de energia, então, foi um desastre. Então, nós precisamos mudar isso. Eu falava de Curitiba, né? Aqui em Curitiba, as obras da Copa transformaram a cidade num caos. E temos coisas aqui até emblemáticas, como a reforma da rodoferroviária, que começou há anos, pode ser que termine esse ano. Uma obra que, a hora que terminar, já estará com uma rodoviária no lugar errado, porque ali não é lugar para uma rodoviária de uma cidade grande, como Curitiba. Curitiba já deveria, gastando essa fortuna que gastou para fazer essa reforma, ter colocado uma nova rodoviária em lugar mais funcional, menos complicado. Já na década de 80, nós pensávamos assim, inclusive para substituir a terminal do Guadalupe, fechar e levar os ônibus, usá-los de outra maneira. Mas de lá para cá veio a mania do loteamento político. Então, o indivíduo entra na campanha eleitoral, os partidos. Nós temos um partido, como o caso do PMDB, que nem se interessa em colocar candidatos à presidência da República. A especialidade desse partido parece que é depois vender prestígio e apoio no Congresso. E aí as nomeações, as pessoas que ocupam cargos são passíveis de dúvidas colossais. A Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, tem feito e tem mostrado muita coisa. Pelo que a gente diz ou ouve da própria Polícia Federal, o que vem a público é uma fração dos inquéritos que eles concluem e que, se todos fossem divulgados, acho que não sobraria pedra sobre pedra nesse país. Agora, o que incomoda a gente? O que incomoda é ver, né, o amadorismo, a incompetência, que afeta tudo, né? Afeta a saúde, a educação, afeta a segurança, o transporte, tudo no Brasil está sendo prejudicado por pelo desprezo à engenharia, pelo desprezo à boa engenharia, as boas ciências, as boas profissões, e a ausência, o desprestígio, a falta de líderes nacionais que tenham força para dizer como as coisas deveriam ser feitas. Essas entidades corporativas de empresários, etc., não funcionam, porque elas têm interesses, têm negócios e estão mais preocupadas em conquistar privilégios. O que ocorre também com as corporações profissionais aí. Esse é o nosso pesadelo, né? Talvez porque, por falha da educação no ensino
básico aí, fundamental, ginasial, sei lá como a gente chamaria, as crianças e pré-adolescentes, os adolescentes, falte uma coisa importante, que é a educação cívica, é amor à pátria, é respeito ao próximo, é educar para a convivência social e política. Isso está fazendo muita falta ao nosso povo. O que a gente vê é torcida organizada, demolindo a cidade quando seu clube perde algum jogo. Isso tem muito por aí. Gente se matando por causa de jogos entre profissionais de uma bola. E o Brasil? E a paixão pelo Brasil? Onde é que ela está? A paixão pelas nossas cidades, o amor ao próximo, o respeito, a dignidade. Tivemos aí a Semana Santa. Esses feriados religiosos poderiam acabar. Eles viraram feriados de praia, de festa, não feriados. Não tem mais sentido isso. Quem tem religião, peça licença para não trabalhar, teria um direito, um crédito aí, mas batendo cartão nos seus templos e mostrando, provando depois que de fato fez isso. Bem, isso é um detalhezinho. O que importa é que, como vimos ali o Joel Lobo, dando notícia de uma reunião para discutir uma obra que custou uma fortuna para Curitiba e que, no ato da conclusão, mostra problemas de mobilidade do povo, a vizinhança desse viaduto estaiado, que não poderia estar sendo discutido agora. Esse assunto que tinha que ter sido resolvido já no anteprojeto do viaduto. O povo não pode aceitar essas coisas assim. Agora, que bonito, apareceu aqui a autoridade ABC, que legal, chefe. Vamos paparicar esses caras para ver se ganhamos depois algum diplominha, o título de honra ao mérito de alguma dessas entidades que nos representam. Não, gente, a coisa chegou a um nível tal que nós temos que lutar mesmo. Felizmente existem as redes sociais, blog, YouTube, e-mail, se for preciso, pombo correio, reuniões presenciais, mas nós temos que aprender a agir preventivamente, cautelarmente, usar de todos os recursos possíveis e imagináveis para evitar desastres. É o caso agora. Está sendo feito o orçamento para 2015, a LDO. Todos os clubes de serviço, maçonaria, entidades de classe, corporações de toda espécie, deveriam estar analisando com lupa e microscópio a tal da LDO, municipal, estadual, federal, e vem as eleições aí. Vamos escolher com muito cuidado em quem votar. A gente pode até imaginar que até para a presidência da República tenhamos um bom candidato. É pouco provável, porque todo o esquema político está montado para que nada se altere. Como diria Leopard, filme famoso, mudar para continuar igual. Mas a esperança é a última que morre. Vamos trabalhar, votar, lutar, participar, para que o Brasil melhore. Nós que somos velhos não vamos ver isso. Mas quem sabe os nossos netos e bisnetos um dia tenham uma vida infinitamente melhor que a nossa por alguma coisa que tenhamos feito agora. Isso seria um orgulho que, se existem espíritos, se existem
se existe outra vida, quem sabe a gente tem o prazer de saborear esse momento.